Cântico antigo, eu gosto mais dos cânticos antigos porque tem teologia, tem um conhecimento muito maior de teologia do que esses cânticos mais modernos, que são feitos mais com a intenção de vender CD. Então, hoje é tempo de louvar a Deus. Cântico antigo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Isto a glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. Desceu pra ser então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Louvar a Deus com cânticos, louvar a Deus proclamando, declarando. O Senhor habita no meio dos louvores. Se exaltamos ao Cordeiro de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas.
Essa vitória, irmão, não é a vitória ufanista das igrejas, como se prega hoje. Essa vitória é salvação. É a vitória contra o pecado. É essa vitória que Jesus veio nos dar aqui na terra. Não tem nada a ver com vitória ufanista de bens materiais, absolutamente nada. Tem a ver com vitória sobre nós mesmos, sobre o pecado. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ainda em louvor com a irmã Keliane. Oh, Senhor. Nosso trabalho, com nossos familiares, a nossa casa, nosso Jesus, nos dá essa capacidade de sermos verdadeiramente crentes e agradáveis na tua presença. Pai, louvado seja o teu nome, e agora, Senhor, capacita o teu servo. Tem dado. Então, Senhor, que essa palavra venha aos nossos corações, para que possamos aprender mais do que isso e adotarmos em nossas vidas. Amém. 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 Irmãos,
Nós falamos, eu acho que foi no domingo passado, sobre a maravilhosa graça salvadora de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o amor eterno de Deus. E vamos ler Efésios, capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, nós vamos ler só 3 versículos. O 3, o 4 e o 5. Capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Vamos ler só esses 3 versículos e vamos verificar aqui, não é, sobre esse amor de Deus que a gente precisa conhecer e, na verdade, não conhece, para ver se as nossas vidas estão de acordo ou como devemos pautar nossas vidas de acordo com esse amor eterno de Deus. Capítulo 1 de Efésios diz assim, os versículos 3, 4 e 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Só até aqui. Muito bem. Então, irmãos, esse atributo de Deus, que é o amor, um dos atributos de Deus, sem nenhuma dúvida é o mais falado e o mais apreciado pelas pessoas, especialmente em decorrência da ignorância da doutrina de Deus. Então, por isso, todo mundo fala tanto nesse Deus que é amor. Deus é amor, Deus é amor. Todo mundo sabe dizer isso. Ah, Deus é amor, Deus nos ama. Só que nunca essas pessoas sabem que Deus é irado, do mesmo tanto que Ele é amor. Deus é juízo, do mesmo tanto que Ele é amor. As pessoas não sabem disso. Normalmente eles ficam só na base de Deus é amor, mas não sabem nem o que é esse amor. Não sabem nem como esse amor se manifesta. Não sabem que a ira de Deus e o juízo de Deus são, de alguma forma, manifestações do seu amor. Então as pessoas não sabem disso. Não é? Nós sabemos perfeitamente que ao longo da história da igreja, há divergências entre os teólogos acerca da cognoscibilidade ou da possibilidade de se conhecer a Deus. É possível ou não é possível conhecer a Deus? Uns dizem que é, outros dizem que não. É, mas em parte, mas não sei o que. Então tem essa discussão tola a vida inteira entre os teólogos sobre essa possibilidade de se conhecer a Deus, de saber que Deus é esse, que Deus é amor, que Deus é ira, que Deus é justiça, que Deus é ódio contra o pecado e contra o pecador. As pessoas não sabem disso, mas está na Bíblia. Normalmente só fala que Deus é amor. Por quê? Porque não conhecem Deus. Divergências à parte. É claro que se pode conhecer Deus, eu tenho ensinado isso aqui nas aulas de segunda e sexta, porém, na medida em que Ele mesmo se revela a nós, e Ele se revela a nós na Sua palavra. Nós já vimos aqui que Ele se revela pela natureza, a Bíblia diz isso, se revelou anteriormente pelos profetas, depois se revelou de forma magnífica no próprio Filho, o Verbo, que esteve aqui, o Verbo se fez carne, esteve entre nós, e vemos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai, está escrito isso em João capítulo 1, versículo 14. E depois ele deixou seus apóstolos para escreverem o Novo Testamento, e aqui está a verdade, a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós. Então Deus se revelou para nós, então nós temos como conhecer Deus pela revelação dele mesmo. Fora isso não há possibilidade. Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Fazemos cada coisa que às vezes se mapa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Pois é, somos capazes sim. Somos capazes sim. Interessante que nós criticamos alguém quando comete um crime bárbaro, sem lembrar que nós somos capazes de cometer outro crime pior do que aquele. Qualquer um é capaz de fazer isso. O maior santo é capaz do crime mais bárbaro.
assim como o maior bandido é capaz de um maior gesto de amor. Nós somos todos iguais. A diferença está na graça de Deus sobre nós. Então nós temos como conhecer Deus, sim. Porém, na medida em que Ele mesmo se revela a nós, na sua palavra. Só que para eu conhecer essa revelação, eu tenho que estudar essa palavra. E aqui reside o problema. Falta de conhecimento da palavra de Deus. O que implica falta de conhecimento de Deus. O Deus que eu conheço é esse Deus Papai Noel, que me dá tudo, me dá tudo, me dá tudo, me dá tudo. Isso não é o Deus da Bíblia. Isso é um Deus que nós mesmos formatamos para nós. É um Deus que me conforta, que me consola, que tudo me. Para Ele, nada. Por quê? Porque eu não o conheço. Eu não sei o que é que Ele quer. Eu não sei qual é a vontade dEle. Eu não sei como é que eu o agrado. Por quê? Porque eu não o conheço. Eu só sei que Ele é amor. Só isso que me ensinaram. Pois bem, no texto que nós lemos, nós podemos ver que Deus nos ama de fato desde a eternidade. Nós lemos aqui. Ele nos ama, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Está escrito aqui. Então, esse amor de Deus, como nós vemos aqui, vamos trabalhar isso, ele se manifesta em obras concretas. Não é só Deus me ama. Sim, e aí? Eu amo a Deus. Sim, e aí? Como é que seu amor se manifesta? Nós vamos verificar isso aqui, vamos trabalhar isso aqui. São ações concretas em nosso favor. A questão é saber discernir que ações concretas são essas de que o apóstolo está ensinando. E como aplicar esse ensino às nossas vidas. É isso que é uma pregação do Evangelho. Eu entender o que é que o homem está dizendo aqui, para quem ele escreveu, não foi para nós que ele escreveu isso, ele escreveu isso para os Efésios no século I da era cristã. Não foi para nós que ele escreveu isso aqui. Serve para nós, serve, porque a palavra de Deus é eterna. Mas não foi para nós que ele escreveu isso aqui, ele escreveu para os Efésios. O que é que ele queria ensinar a esses irmãos aqui? E como é que esses irmãos iam pôr isso em prática? Aí isso vale para nós. O que é que o homem estava ensinando? Em primeiro lugar, observe que essas bênçãos que ele fala aqui, as bênçãos que o bendito Deus e Pai nos dispensa, são bênçãos espirituais nas regiões celestes. O homem não está falando em bênção aqui de eu ser rico, pobre, ter carro, não ter carro, ter casa, não ter casa, ter um bom casamento. Ele não está falando nisso. Ele está falando que Deus, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. O homem está falando aqui de salvação. É disso que a Bíblia fala o tempo todo. Tudo que a Bíblia tem aqui, tudo, de capa a capa, trata de salvação. Embora fale de coisas materiais, de gente, de história, de conto, de parábola, de tudo, mas no fim da conta é salvação que a Bíblia fala. Salvação de quê? Salvação dos nossos pecados. Salvação do inferno. É isso que a Bíblia trata. Não trata de outro assunto. O apóstolo está falando de salvação eterna. São essas bênçãos que Deus tem nos concedido desde a eternidade. Bênçãos espirituais nas regiões celestes que nos atinge aqui, nesse mundo que Deus criou para que a gente viva nele temporariamente. É disso que ele está falando. E não de coisas materiais e temporais, como normalmente nós associamos as bênçãos de Deus. Em coisas materiais, coisas temporais nessa vidinha aqui que não vale nada e que vai se acabar mais dia menos dia. Mas não tem quem escape. Não tem quem escape. A não ser que Jesus volte, como está escrito na Bíblia. Aí se ele voltar, no dia que ele voltar, aliás, se ele voltar, não que ele vai voltar, aí ele simplesmente transformará esse corpo mortal em corpo imortal. E os mortos ressuscitarão. Então esses que estão vivos não morrerão mais. Simplesmente serão transformados. Não morrem mais. Não tem mais doença, não tem mais dor, não tem mais nada, não sei o que. Essa história toda que a Bíblia conta sobre quando Jesus vier. Mas se não, todos nós passaremos por essa situação. Chamada morte. Então por que a gente se apega tanto às coisas dessa vida? Se isso não vale nada. Isso vai terminar dentro de muito pouco tempo. Então o que o apóstolo está falando aqui é de bênçãos espirituais nas regiões celestes.
Não tem nada a ver com bênção material. Essas bênçãos materiais vêm também, mas vêm para mim, vêm para um bandido, vêm para um salteador, vêm para um criminoso, vêm para o Roberto Santiago, dono do shopping, vêm para o cara da favela, vêm para o príncipe da Inglaterra que teve uma filha ontem. Tem para todo mundo essas bênçãos aí. Essa aí Deus dá para todo mundo, como está escrito na Bíblia, nós vimos domingo passado. Jesus mesmo dizendo, Deus dá o sol para justos e injustos e a chuva sobre maus e bons. Vimos Davi dizendo, Deus é misericordioso com todos. Agora, a bênção da salvação, o amor da salvação é só para esses que ele escolheu desde antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante ele e em amor predestinou por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é o consentimento, é a decisão dele soberana, sem qualquer ingerência de ninguém. É isso que quer dizer beneplácito. Ele foi uma decisão dele. Sem ninguém dizer, Senhor Deus, salve Tiago. Não teve isso não. Ele decidiu, sozinho, soberanamente. Então, irmãos, o amor de Deus que nós tanto apreciamos, sem ao menos conhecer, pelo menos conhecer com profundidade, na verdade, vai muito além do que pedimos e pensamos. Senhor, me dê um bom emprego, me dê uma boa esposa, me dê um bom esposo, me dê um carro. Isso é ninharia. Isso é ninharia. Isso não tem nada a ver com bênçãos espirituais nas regiões celestes. Isso aí qualquer um que trabalhe vai ter um carro. Qualquer um que souber escolher uma mulher vai ter uma mulher que ele escolheu, ou um marido que ele escolheu. Todo mundo não casa. Então isso aí é natural. Essas coisas são naturais. É exatamente o amor de Deus derramado para todas as suas criaturas. Isso é o amor comum. É a graça comum. Mas o amor da salvação, a graça da salvação, esse amor que é eterno, que é desde antes da fundação do mundo, como nós lemos aqui, é para aqueles que ele quer dar esse amor. E ele é soberano para escolher a quem ele quer dar. Olha, irmãos, Efésios 3:20 está dizendo, Paulo aqui mesmo nessa carta, mais na frente, 3:20, ele está dizendo que, olha, a bênção de Deus para nós é muito maior do que o que nós pedimos e pensamos. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando de bênção eterna. Ele não está falando de bênção material e circunstancial e secular nesse mundo aqui, não. Ele está falando de salvação, coisa eterna, vida eterna, céu. É isso que ele está falando. Então, irmãos, o amor de Deus por nós, além de ser eterno, para a gente entender que amor é esse, ele é livre. Totalmente livre. Ele é motivado no próprio Deus. Não há qualquer coisa em nós que motive o amor de Deus por nós. Nada, absolutamente nada. Diferente do que muitas religiões ensinam. Que se nós formos bons, Deus vai nos amar. Não, isso está errado. Não tem na Bíblia isso. Deus nos ama porque Ele quer. Não há qualquer coisa que tenhamos feito ou venhamos a fazer para merecer a graça e o amor de Deus. Nada. Ele nos ama de graça. Ele nos ama porque Ele quer amar. É isso que quer dizer, segundo o beneplácito da sua vontade, aqui no versículo 5. Que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, Ele nos adotou como filhos. Todo mundo sabe que o filho adotado tem o mesmo direito do filho legítimo. No caso, o filho legítimo dele é Jesus. Então nós temos o mesmo direito como filhos. Ele nos adotou por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, não houve qualquer coisa que o motivasse a nos adotar, a não ser a vontade dele. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. O amor de Deus por nós é uma decisão dele, e essa decisão foi tomada antes da fundação do mundo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Nós não éramos nascidos. Portanto, não há possibilidade de a gente ter feito qualquer coisa para agradar ou desagradar a Deus. Não, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia diz. Então, naturalmente, irmãos, por ignorância, por desconhecimento, nós tendemos a julgar os atributos de Deus de acordo com os nossos sentimentos e afeições humanas e corrompidas pelo pecado. Por isso, nós compreendemos de forma incorreta o amor de Deus, como se fosse um amor humano, um amor pessoal. Nós amamos as pessoas normalmente que nos amam. Aliás, Jesus disse isso para o discípulo dele. Se vocês amarem quem vos ama, o que é que vocês estão fazendo demais? Todo mundo faz isso. Ele disse isso para os discípulos. Eu quero ver vocês amarem seus inimigos.
como ele amou. Então, nós tendemos a julgar Deus como nós. Por isso que pastor nenhum prega sobre a ira de Deus. Porque ira é pecado, e é pecado em você, doutor. Em Deus não é não. É pecado em você, em Deus não é não. É por isso que ódio é pecado em você, em Deus não é não. É pecado em mim, que sou humano, pecador, mas em Deus não é não. O ódio de Deus é um ódio santo. A ira de Deus é uma ira santa. A raiva de Deus é uma raiva santa. Destituída de qualquer possibilidade de pecado. Isso é que nós não entendemos. Por quê? Porque a gente quer avaliar Deus segundo os nossos critérios humanos, pecadores, corrompidos. Aí não tem condição. Não tem condição. Segundo os nossos sentimentos. Presta atenção, irmãos. Quando nós amamos, nós precisamos entender isso. Nós estamos fazendo uso de um atributo de Deus. É Ele quem é amor. Deus é amor. João 4, versículo 8 e versículo 16. Deus é amor. Isso é a essência de Deus. Deus é amor. Aí quando nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro. Está escrito lá em João também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quando eu amo alguém, eu estou simplesmente reproduzindo o amor de Deus em mim. Mas se eu não conhecer esse amor de Deus, o meu amor que eu estou reproduzindo em alguém, eu estou reproduzindo com defeito. Eu estou reproduzindo um amor errado. Um amor cheio de ciúme, cheio de sentimento de posse. Por quê? Porque eu não conheço o amor de Deus. Sequer sei que esse amor que eu devo dar para alguém é o amor de Deus que está em mim e deve extravasar de mim e passar para outro. Eu não sei disso e por isso eu amo errado. Vejam a importância de conhecer o amor de Deus. Quando nós sabemos que o nosso amor não tem origem em nós mesmos, e sim em Deus, então caiu a ficha, como se diz, eu tenho que conhecer esse amor de Deus para que eu ame alguém de forma adequada. Senão meu amor não vai ser um amor adequado. Você não vê alguém matar por amor? Como é que pode isso? Por amor você se deixa matar pela outra pessoa, e não você mata alguém. Quem mata alguém nunca é por amor, é por paixão. Por amor não. Por amor você morre pela outra pessoa, isso sim, como Jesus fez. Então, irmão, nós temos que entender isso. O nosso amor não tem origem em nós mesmos. O nosso amor é um amor derivado do amor de Deus. Então, quando eu sei quem é esse Deus, como é o amor desse Deus por mim, aí eu tenho condição de retransmitir esse amor para outra pessoa na forma adequada. Senão, o meu amor vai ser um amor maculado pelo pecado. Um amor eivado de ciúme. Já não tem nada a ver ciúme com amor. Mas a gente tem até uma música antiga do meu tempo que diz: se há ciúme é porque existe amor. Negativo. Amor é uma coisa, ciúme é outra, totalmente diferente. Inclusive incompatível um com o outro. Tem nada a ver. Então, meus queridos, prestem atenção. Como é bom conhecer a doutrina de Deus. Como é bom entender o seu amor por nós. Conforme nós vimos aqui no versículo 4, Deus nos escolheu nele quem? Em Cristo, era de Cristo que ele está falando, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então observe que Deus não nos escolheu porque nós somos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. É diferente. Ele não me escolheu porque eu sou bom. Ele me escolheu para que eu seja bom. Por quê? Porque quando Ele me escolhe, Ele mesmo vai me transformar ao longo do tempo. E isto chama-se santificação. Ele vai me transformar ao longo do tempo até me fazer igual a Jesus. É isso que a Bíblia diz. Quando Jesus vier e levar os seus eleitos antes da fundação do mundo, estes seus eleitos estarão iguaizinhos a Jesus, com o corpo igual, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho de Jesus, filho de Maria. Já falei para vocês, nesse ponto nós seremos superiores aos anjos. Os anjos não têm corpo, são espírito. Nós teremos corpo. Santo, perfeito, sem mais doença, sem mais nada. Está escrito na Bíblia isso. Então, como esta escolha, relembrando, foi antes da fundação do mundo, logo, logicamente, a razão do amor não está em nós, está em Deus. Ele foi quem nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós nem existíamos antes da fundação do mundo.
Irmãos, o amor de Deus, por ser eterno, presta atenção de novo, não está sujeito a variação de mudança. Deus não me ama agora e deixa de me amar depois da manhã, não. Aquele a quem Ele ama, como Ele escolheu antes da fundação do mundo, pronto, Ele escolheu antes da fundação do mundo e esse Ele vai levar para a glória. Deus não muda. Está escrito na Bíblia isso em vários lugares. Então o amor de Deus, por ser eterno, não depende do objeto amado. Então não é porque eu sou bom, deixo de ser bom, que Deus vai me amar mais ou vai me amar menos. Deus amou Davi, escolheu Davi, um assassino sanguinário. Eu tenho dito para vocês isso aqui, ninguém diz isso. Mas na Bíblia você vê claramente, Davi era um assassino. Só se fala do adultério de Davi com Batseba. Isso foi uma fichinha. Isso foi o pecado que veio à tona, digamos assim. Mas Davi era um assassino. Sempre foi. E Deus disse, tua mão está suja de sangue. Tu não vai erguer meu templo, não. Quem vai erguer meu templo é teu filho, Salomão. Tuas mãos estão sujas de sangue. É nesse sentido. Davi era um guerreiro. E como tal, matou muita gente. Então, irmãos, o amor de Deus não é o objeto do amor que vai, digamos assim, regular o amor de Deus, não. O amor de Deus é autorregulado por Ele mesmo. E independe de você ser bom ou cometer um pecado ou não, Ele vai regular você também, como Ele fez com Davi e com todos os seus eleitos. Olha, irmãos, a história de Israel pode nos mostrar claramente, eu tenho ensinado isso aqui nas aulas de teologia, Israel sempre foi desobediente a Deus, sempre traiu a Deus, sempre. E Deus nunca deixou de amar Israel, e dizia isso. Através do profeta Jeremias, ele diz o seguinte: Ô Israel, com amor eterno eu te amei. Eterno é que não tem começo, não. Com amor eterno eu te amei, e por isso eu te atraí. Presta atenção. Israel fez tudo de ruim contra Deus. Mas Deus diz, eu te amei com amor eterno. Não é porque você me traiu que eu vou deixar de amar você, não. Para você ver como o amor de Deus por nós não depende de nós. É amor eterno. Se é eterno, não tem variação. Israel ainda nem existia quando ele decidiu amar Israel e adotar Israel como a sua nação santa. Com amor eterno eu te amei, por isso eu te atraí. Ou seja, o que é que determina essa relação? O amor de Deus incondicional por Israel e não Israel. O amor de Deus não depende da fidelidade do objeto amado, que somos nós no caso, não depende. E ele demonstra isso muito claro através do profeta Oséias. Ele manda Oséias casar com uma prostituta. E manda Oséias amar essa prostituta. Manda Oséias ter filho com essa prostituta. E essa prostituta trai Oséias e continua se prostituindo depois do casamento. E Deus disse, ame a sua mulher a si mesmo, vá atrás dela. Simplesmente para mostrar para Israel, assim é o meu amor por vocês. Vocês são prostitutos, vocês me traem o tempo todo. E eu amo vocês a si mesmo. Pois é, o amor de Deus não depende do objeto amado. É um amor eterno. É um amor eterno. Ah, queridos, quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós conhecemos o seu amor eterno, sabemos que Ele nos ama apesar da nossa infidelidade, apesar dos nossos pecados. Agora, muita atenção, porque de repente isso pode ser usado. Ah, então deixa eu pecar à vontade, que Deus me ama assim mesmo. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Isso não quer dizer que em seu amor, Deus não nos discipline por causa do nosso pecado. Vai estudar a história de Israel, que você vê, se mesmo Israel que ele diz, eu te amo, e com amor eterno, ele diz, eu vou te castigar exatamente por isso, porque eu te amo. Lá em Amós ele diz exatamente isso. De todas as nações, ó Israel, de todas as famílias, eu escolhi somente a ti. Por isso eu te castigarei por causa dos teus pecados. Pois é, quem ama corrige, está escrito na Bíblia. Quem ama corrige, está escrito na Bíblia. Jesus em Apocalipse diz, eu repreendo a todos quantos amo. Jesus está dizendo isso. Então, irmãos, essa historinha de achar que porque Ele nos ama, Ele vai me perdoar de todo jeito. Espera aí, Ele vai perdoar sim, mas que vai disciplinar, vai.
Ele vai disciplinar. E não tem quem empate. Ainda tem mais essa. Não tem quem empate. Jamais podemos esquecer o que nós lemos aqui, que Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Se não andarmos em santidade devida, de forma irrepreensível, sem nenhuma dúvida, virá a disciplina de Deus. Sem nenhuma dúvida. Esse é o aspecto do amor de Deus que não podemos desconhecer, a fim de que também amemos como convém. É por desconhecer esse amor que nós amamos os filhos de forma errada e não disciplinamos os filhos achando que isso é uma atitude de amor. Pois é por desconhecer o amor de Deus que acontece esse erro. Aí criamos filhos desobedientes, uma desgraça na vida da gente, dos pais. Por quê? Porque não conhece o amor de Deus e não aplicou o amor de Deus corretamente na vida dos filhos. Isso acontece aqui, dentro da igreja, com a gente, com várias pessoas aqui. Qualquer um, na verdade, com qualquer um. Por desconhecer o amor de Deus, por agir ou por multiplicar esse amor, ou por reproduzir esse amor de forma errada, exatamente porque não conhece o amor. Porque não conhece Deus. Aí reproduz o amor de... Não, meu filho, não quero problema com ele, não, eu vou dando um jeito aqui. Não tem jeito, quem vai fazer o negócio desandar é Deus. Não é o diabo, não. Deus até usa o diabo, se for o caso, porque o diabo é diabo de Deus. Deus até usa Satanás para fazer o fuzuê dentro da sua casa, ele até usa. Mas é Deus quem faz isso. Por quê? Porque você não está fazendo o que Deus mandou fazer. Uma irmã orou, Senhor, que nós façamos a tua vontade, que nós cumpramos a tua lei. Quem vai fazer o negócio desandar é Deus. Todo mundo bota a culpa no diabo, coitado do diabo, é culpado de tudo. É Deus. E sabe por que ele faz isso? Porque ele está lhe disciplinando. Se você criar errado um filho, não há quem impeça. Esse filho vai lhe dar trabalho a sua vida inteira. Não há quem impeça, porque quem faz isso é Deus. Muito bem, irmãos. O amor de Deus é um amor que age. E não apenas um sentimento contemplativo, como às vezes as pessoas dizem, Senhor, eu quero te amar. Sim, cadê Deus para tu amar? Como é que tu vai amar esse Deus? Como é que vai se manifestar esse teu amor a Deus? O amor de Deus não é esse amor contemplativo. Conforme nós lemos aqui, o amor de Deus se materializa em atitudes. Ele é o Deus bendito que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 4. Ele nos predestinou para Ele, a fim de que vivamos em santidade de vida como filhos que nem Cristo Jesus. Isso é a atitude de Deus em nossas vidas. E Ele vai nos disciplinar se for preciso. Olha, irmãos, eu acho um versículo interessante de Hebreus. Eu acho que é Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ou 8, versículo 5, não estou lembrado agora. Mas diz assim que até Jesus, o filho de Maria, o Deus encarnado aqui, aprendeu a humildade e a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus tivesse nascido no castelo de Buckingham, ele não seria humilde. Ele nasceu num lar de pobre. Ele podia aprender a ser humilde. Deus sabe todas as coisas. Nasceu num lar dos mais pobres de Israel. Se ele tivesse nascido num castelo, ele não seria humilde coisa nenhuma. Isso é impossível um rei ser humilde. Um príncipe ser humilde, um rico ser humilde, isso é impossível. Se pobre já é uma dificuldade ser humilde, imagine um rico. Então, irmãos, Deus sabe todas as coisas, Ele age. Versículo 3, Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos das regiões celestes em Cristo. Versículo 4, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 5, Ele nos predestinou para Ele, para que nós vivamos como filhos amados em Cristo Jesus. Deus age. Não é só amor, eu amo e fica por isso mesmo. Não existe isso.
Não existe, não existe. Amor é um sentimento que se materializa na relação interpessoal. Não há como sentimento feito amor, caridade, misericórdia se manifestar na solidão. Não pode. Não pode. Esses sentimentos normalmente não se manifestam. O único sentimento que se nutre na solidão é o egoísmo. Porque você fica cada vez mais ensimesmado, eu, e não divide com ninguém. E vai ficando cada vez mais egoísta, até adoecer, não tem quem lhe suporte. Toda sorte de bênção espiritual. Sabe o que significa isso, queridos? Nas regiões celestes em Cristo Jesus. Traduzindo, a nossa salvação. Traduzindo a nossa salvação como um todo. A encarnação do Filho Jesus, Filho de Maria. A sua morte na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. A sua ressurreição e ascensão ao céu para que nós também o sigamos no tempo certo, quando ele vier buscar. A descida do Espírito Santo conforme ele mandou para que esteja conosco até que ele volte. Ele disse isso. Eu vou, mas eu volto. Enquanto eu não volto, eu mandarei o Espírito para ficar com vocês, guiando vocês, conduzindo vocês até que eu volte. A intercessão dele junto ao trono do Pai está escrito. O Filho está sentado à direita de Deus Pai, onde intercede por nós. Romanos 8, 44. 34, aliás. Então, irmão, nós precisamos saber dessas coisas. Quando ele fala que nós temos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celeste, ele está falando da nossa salvação. Não é do meu carro, não. Toda a sorte de bênçãos espirituais está sintetizado no versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atenção! A condição original de todo aquele é perecimento. Então, todo aquele que nele crê, aquele que foi escolhido para nele crer, sairá da condição de perecimento e será salvo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou todo mundo, Ele ama toda a sua criatura, mas aqueles que creem no Filho, só creem no Filho quem Deus dá esse dom, esses sairão da condição de perecimento para serem salvos. Está escrito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, saia da morte para a vida, João 3,16. Observe que o amor de Deus é um amor que age, é um amor que deu o seu Filho efetivamente. Jesus nasceu de Maria e veio aqui à terra e morreu numa cruz. Não é só amor contemplativo, eu amo minha criação. Sim, e aí? O que é que o Senhor faz para mostrar que ama essa criação? Eu dei meu filho para morrer por eles. É um amor que age. Deus permitiu a entrada do pecado no mundo? Sim. Com a entrada do pecado, Ele mesmo determinou a morte? Sim. Mas aí Ele deixou a sua criação perdida totalmente e acabou, não tem mais jeito. Não. Ele na eternidade, no seu amor, já decidiu como é que Ele ia corrigir isso. Através do seu próprio Filho, que encarnou, nasceu de Maria, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está lá intercedendo a Deus pelos seus escolhidos, para que um dia estejam todos juntos definitivamente na glória. Ele agiu efetivamente pela redenção de toda a criação. Não são só os eleitos de Deus que serão salvos no último dia. Toda a criação. Não haverá mais árvore que dê broca. Não haverá mais animal que morra doente. Não haverá mais nada disso no novo céu e na nova terra. Ele agiu efetivamente para a redenção da criação, especialmente dos seus eleitos, disciplinando-os de acordo com a necessidade, para que vivam em santidade de vida. É assim que o apóstolo João fala a respeito do aspecto prático do amor de Deus. João diz assim: nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a sua vida por nós. Querem uma ação mais efetiva do que essa? Não existe. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Ele deu a vida, em que Cristo deu a sua vida por nós. Aí ele continua.
E nós também devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Está vendo como quando eu conheço o amor de Deus, eu estou mais capacitado a exercitar esse amor de forma correta? Jesus não deu a vida por mim? Sim, pois então eu preciso, se for necessário, dar a vida pelo meu irmão. Ora, aquele que possui recursos, preste atenção a isso, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos só de palavra, nem só de língua, mas de fato e de verdade. Amar de verdade significa viver em santidade, cumprindo as determinações de Deus. E Ele mandou amar os nossos inimigos, inclusive. Percebe, irmãos, como nós precisamos conhecer o amor de Deus, a fim de que amemos de verdade, como Ele nos ama. Se a gente não conhecer esse amor de Deus, o nosso amor é um amor fajuto. Porque o nosso amor não tem origem em nós mesmos. Ele tem origem em Deus. Que conhecimento do verdadeiro amor eterno de Deus nós temos, a fim de que possamos reproduzi-lo no relacionamento com o nosso próximo? Será que nós temos amado a ponto de demonstrar que a nossa vida tem sido um sacrifício de amor pelo próximo? É isso que Paulo diz lá em Romanos 12:2, quando diz que o nosso culto racional deve ser um sacrifício vivo. Ele não está mandando ninguém se matar dentro da igreja, nem ele está falando de cantar dentro da igreja. Ele está falando que a nossa vida deve ser um sacrifício pelos outros. Deixe de fazer a sua vontade para fazer a vontade dos outros. Obviamente essa vontade tem que ser uma vontade justa. Eu não vou fazer uma vontade perversa. É isso que ele diz aos Filipenses, quando diz que cada um de nós deve se considerar inferior ao próximo, ou considerar o próximo superior a você. Aí não teria confusão. Se todo mundo agisse como a Bíblia manda, não haveria confusão. O outro é sempre superior a mim. Isso no relacionamento de amor perfeito, claro. Relacionamento de crente. Mas é assim que acontece na nossa vida, nos ditos crentes? Que tipo de preocupação nós temos demonstrado pelas almas perdidas? Especialmente pelas pessoas com as quais nós convivemos. Essas pessoas conhecem Deus? Não, pastor. Muito bem. A sua vida é um espelho para que essas pessoas olhem e vejam Deus? Também não, pastor. Aí é complicado. Aí é complicado. E eu sou crente. Irmãos, via de regra, os tais crentes, eu conheço muitos assim, são uma desgraça nas suas famílias. São uma desgraça na vizinhança. São os piores funcionários no seu trabalho. Via de regra. Claro que há exceções, mas isso é a regra geral. Eu fui funcionário do Banco do Brasil, fui gerente, trabalhei com 100 funcionários sob meu comando, mais de 100. E os tais crentes eram os piores que tinham. Fui consultor de empresa, fazia consultoria nas empresas, e os tais crentes eram os piores funcionários que tinham. Fui empresário, os tais crentes eram os piores funcionários que tinham. Com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Então, a minha vida mostra quem é Deus para as pessoas? Agora observem a relação que há entre as bênçãos espirituais que Deus nos tem dado nas regiões celestes, em Cristo, como Paulo está falando aqui. Ele está falando de salvação. E as bênçãos materiais que João está mostrando aqui, que aquele que é realmente salvo, aquele que realmente conhece o amor de Deus, ele vai multiplicar esse amor de Deus. Como é que pode um camarada ver o seu irmão estar passando necessidade e negar a esse irmão o que ele está precisando? Claro que o amor de Deus não está em você. É isso que João está dizendo. Então, se eu recebi essas bênçãos espirituais,
de Deus nas regiões celestes em Cristo Jesus, eu vou manifestar esse amor na prática também, com o meu próximo. É isso que João está dizendo aqui. É essa relação que nós fazemos. Quando compreendemos o amor eterno de Deus, que nos ama apesar de nós, quando nós entendemos que Ele deu a sua vida por nós, Jesus, como não manifestar esse amor tão grande que nos foi concedido, estendendo-o a um irmão necessitado? Como não nos sacrificar através de ações concretas para que as pessoas vejam em nós o amor de Deus que está em nós e através de nós na vida delas, se é que nós somos crentes mesmo. Irmãos queridos, vamos terminar. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer o amor eterno de Deus como Ele é, e não como nós imaginamos que seja. E para isso nós precisamos estudar a sua revelação. É impressionante como você vê uma pessoa falando da Bíblia. Pastores, padres. Eu vi isso agora recentemente em 2 ocasiões. Eu estava presente. O cidadão lê um trecho da Bíblia e explica tudo errado do que está escrito no texto da Bíblia. Meu Deus, que é isso? Entendimento totalmente deturpado. Não conseguiu discernir qual é o ensinamento verdadeiro que está aqui. O ensinamento que é espiritual, o cara traz para humanizar. Torna um ensinamento humanista, que não tem absolutamente nada a ver. A Bíblia é um livro divino, não é um livro humano. Foi escrito por homens? Foi. Aplica-se a homens? Sim. Mas é um entendimento espiritual. Eu vou manifestar esse entendimento na prática com ações? Sim, mas eu preciso entender primeiro qual é o ensinamento espiritual que tem aqui. Senão eu vou fazer errado o negócio. Irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E não há como conhecê-lo se não for Ele mesmo se revelando a nós, como eu disse no início da pregação. Só temos uma condição de conhecer a Deus, se for Ele mesmo se revelando para nós. E como é que Ele se revela para nós? Através da sua palavra. No poder do Espírito Santo, que foi quem inspirou essa palavra. Pois é Ele mesmo quem agora nos ilumina para entender essa palavra inspirada. Se não for assim, não tem outro jeito. Só que eu não tenho como ser iluminado no entendimento dessa palavra se eu não a estudar. Não existe essa possibilidade. Eu não posso pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e achar que por osmose eu vou receber todo o entendimento e o ensinamento que está aqui. Não adianta. Se eu for ler a Bíblia como um livro de autoajuda, você está indo para o inferno com Bíblia e tudo. Isso não é livro de autoajuda. Isso não serve para nada nesse sentido. Serve para levar você para o inferno. Com Bíblia e tudo debaixo do braço. Você vai entrar no inferno com a Bíblia debaixo do braço. Não presta para nada. Não presta para nada. Tem que entender espiritualmente qual é o ensino que tem aqui. Isso é um livro espiritual. Só que para entender eu tenho que estudar. Não há outro jeito, meus queridos, de conhecer a doutrina de Deus, a não ser estudando a sua palavra pela iluminação do Espírito Santo. Esse estudo tem que ser com muita oração. Não há outro jeito. Não há outro jeito de crescer em santidade de vida se não for pelo conhecimento doutrinário. Não há outro jeito. E não há como ter conhecimento doutrinário sem o estudo diligente da Bíblia. Não há outro jeito. Foi assim que Deus determinou na própria Bíblia. Que a gente deve buscar com diligência. O que é diligência? Tem policial aqui, diligência. Quando algum policial faz diligência, o que ele vai fazer? Ele vai procurar saber os mínimos detalhes da coisa. É isso que é diligência. É estudar com esmero, com responsabilidade, com dedicação, com constância. Não uma vez perdido eu pego a Bíblia. Não é assim. Como nós vimos hoje, irmãos,
Deus, pelo beneplácito da sua vontade, escolhe aqueles que Ele mesmo quer. Amou esses que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, nós lemos aqui. E com ações concretas, Ele atrai essas pessoas, como Ele disse de Israel. Israel, eu amei você desde a eternidade, por isso eu te atraí. E porque eu te escolhi, eu vou te punir pelas tuas iniquidades. É um Deus que age. É um Deus que age. Ações concretas. E Ele se revela a nós nessas ações de uma forma maravilhosa. Está aqui. Tudo escritinho aqui. Agora, uma vez entendido esse amor em nós, se é que Ele está em nós, Paulo faz essa condicional inúmeras vezes na Bíblia. Se é que vocês são crentes mesmo, se é que Jesus está em vocês mesmo, Paulo faz essa condicional inúmeras vezes nas suas cartas. Então, se é que esse amor está em nós mesmos, esse amor precisa se manifestar através de nós na vida dos irmãos e se manifestar de forma correta, especialmente na vida daqueles que convivem conosco, nossos familiares. Ações concretas para que o nome de Cristo, o nome de Deus, seja glorificado em nós e através de nós. Aí a pessoa vai saber que esse amor é um amor verdadeiro, é um amor que age e é um amor que pune, é um amor que disciplina. Amor que não disciplina não é amor coisa nenhuma. Esse é o nosso Deus, esse é o amor do nosso Deus, um amor que age, um amor que cuida, um amor que tem zelo. É assim, irmãos, que nós faremos conhecido o nosso Deus e o seu amor, quando nós conhecemos a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.